Vamos lá trabalhar, que hoje tem bastante trabalho. Temos duas parashiot para explicar hoje. Vamos só começar explicando, já que eu acho que é a primeira vez do ano que está juntando. Não lembro se já juntou alguma outra parashá. Por que a gente junta as parashiot? Porque são 54 parashiot que a gente tem na Torá e a gente tem 52 semanas no ano normal, que não é o Shana Meuberet, aquele ano que a gente acrescenta mais um mês. Fora isso, algumas vezes a gente ainda perde também a leitura da Parashat Shavot no Shabat, como aconteceu agora em Pesach e acontece sempre em Sukkot, porque no Shabat rola Moed, a gente faz a leitura especial do Hag e não a Parashat Shavua. Então, como tem essas semanas que ficam faltando para fazer todas as parashiot, algumas das parashiot, os nossos sábios resolveram juntar e a gente faz a leitura junto. Quais foram as parashiot que foram escolhidas? As parashiot que elas são muito semelhantes. Então, a gente vai ver nessa semana a Parashat Tazria e a Parashat Metzorah, elas falam basicamente do mesmo assunto, que é aquela doença espiritual. Não vamos confundir, tem muitos Humashim, tem muitos lugares que traduzem essa doença espiritual, Tsarat, como lepra, mas não estamos falando aqui de uma doença física, e sim de uma doença espiritual. A gente vai ver alguns detalhes que vai ficar muito claro que não é, apesar de uma manifestação física dessa doença, através de manchas na pele, mas a gente vai ver vários detalhes que vai ficar muito claro que se trata aqui de uma contaminação espiritual e que tem vários motivos, o que levava as pessoas a terem essa doença. A verdade é que hoje em dia, como já não temos mais os processos necessários para fazer a limpeza, a purificação dessa contaminação espiritual, então a Tsarat não atinge mais as pessoas, mas os nossos sábios falam que isso não é uma boa notícia, porque a nossa Neshama, nossa alma, continua sendo atingida pelas consequências da Tsarat, só não tem a manifestação física da Tsarat. Então vamos tentar ver quais são as transgressões que levavam ao aparecimento dessa doença, e Bezrat Hashem, a gente entendendo quais são as causas, a gente vai fazer de tudo para acabar não tropeçando. Muita gente, quando escuta Tsarat, tem certeza absoluta que a única transgressão envolvida é o Lashon Hara. E não é verdade. Lashon Hara é uma das transgressões que causava Tsarat, mas a gente vai ver aqui uma lista de outros tipos de transgressão que podem também, que podiam levar ao surgimento do Tsarat, e vamos ver todo o processo difícil, processo doloroso de cura, de conserto dessa doença, já que ela é causada por algumas transgressões. Então, obviamente que vai ser uma cura baseada na tchuvá, no arrependimento, e na pessoa receber sobre si que ele quer mudar a forma que ele está vivendo. Então, vamos ver alguns detalhes. A verdade é que a Parashá, ela não começa com o Tsarat, ela vai começar com outro tipo de impureza espiritual. Antes da gente entrar aqui na Parashá, vamos fazer a nossa clássica conexão da Parashá dessa semana com o final da Parashá da semana passada. Semana passada a gente leu a Parashá Shemini, que falou sobre os animais kasher, os animais que não são kasher. Então, foi trazido para a gente uma lista de quais são os animais puros e quais são os animais impuros. Então, já que já falou sobre os animais, a pureza e a impureza dos animais, então agora vem a nossa parashá, as parashiot, Tazria e Metzorah, e vão falar sobre a pureza e impureza de seres humanos. Então, algumas coisas que podem acontecer durante a vida de uma pessoa que podem causar alguns tipos de impureza espiritual, e qual é o processo para a pessoa, de novo, se purificar. Então, é muito interessante a pergunta óbvia: por que a Torá começa falando aqui sobre a impureza dos animais e só depois vem falar sobre a impureza do ser humano? E uma das respostas que Urashi
ele traz para a gente da mesma maneira que na construção do mundo, na criação do mundo, os animais foram criados antes do ser humano, então aqui também na hora de apresentar a pureza e a impureza, a Torá, ela primeiro apresentou os animais, né, toda a pureza e impureza relacionada com os animais, e só depois disso ele trouxe a pureza e impureza dos seres humanos. Então, o primeiro assunto que a nossa paraxá ela vai trazer é uma impureza que uma mulher ela recebe no momento que ela dá à luz uma criança. Então, assim fala a paraxá, vai daber Hashem el Moshe lemor, daber el Bnei Israel lemor, Isha ki tazria veyalda zahar vetama shivat yamim kimei nidat dotá titma. Uma mulher que dá à luz a um homem, ela vai ter uma impureza de 7 dias, quer dizer, a gente vai ver, são 2 níveis de impureza. Primeiro, são 7 dias, que seria a impureza como uma mulher nidá, uma mulher nos dias da menstruação dela, que ela está ritualmente impura. De novo, não tem nada a ver com sujeira. Muita gente confunde o conceito de impureza espiritual com sujeira física. Não tem nada a ver com sujeira, uma impureza, é algo espiritual. Então, a mulher, durante esses 7 dias depois do parto, ela está ritualmente impura, mas essa impureza ainda vai continuar. Ela pode, depois disso, ela vai se purificar num certo nível, mas ela vai estar ainda impura para, por exemplo, comer qualquer corban, qualquer sacrifício, ela não vai poder comer até completar mais 33 dias. Então, no total, ela fica 40 dias com essa impureza espiritual. Isso quando ela tem um filho homem. Quando é uma filha, quando nasce uma mulher, a impureza é o dobro. Vão ser 14 dias dessa impureza como uma mulher nidá e 66 dias que ela não pode comer nenhum corban, não pode ter proveito de nada que seja kodesh, que seja sagrado, totalizando 80 dias. Então, se é um homem, são 40 dias, são 7 dias mais os 33, e se é uma mulher, são 14 dias e mais 66. Então, obviamente que a primeira coisa que vem na cabeça é o terrível machismo da Torá. Por que quando nasce um homem tem só 7 dias e 33 dias, mas quando nasce uma mulher, são 14 dias e 66 dias. Certeza que as feministas já vão começar a gritar que a Torá ela é machista e que a Torá não se importa com as mulheres, como que assim as mulheres trazem mais impureza do que os homens. Então, muita calma, a gente vai ver ao contrário, como a Torá ela dá valor para as nossas mulheres e mostra o potencial que as mulheres têm, que de certa maneira, é ainda maior que o potencial dos homens. Por quê? Uma mulher, vamos entender o que é uma impureza espiritual. Em geral, a impureza espiritual, tudo que tem um potencial de vida. E esse potencial é perdido, então aqui entra o conceito da impureza espiritual. Qual é a maior fonte de impureza que existe? O corpo de uma pessoa, porque esse corpo ele tem um potencial. Existe uma alma dentro desse corpo. Enquanto o corpo e a alma eles estão conectados, a pessoa ela pode cumprir mitzvot, ela pode fazer bondade, ela pode servir a Deus, pode rezar. Ela tem um potencial espiritual gigantesco. A partir do momento que essa pessoa ela falece, quer dizer, a separação do corpo e da alma, esse corpo agora ele está vazio de espiritualidade, ele não pode mais servir a Deus, ele não pode mais fazer mitzvot, o potencial espiritual desse corpo terminou. Então, quando essa alma ela sai do corpo, não fica oco, não fica vazio lá dentro, entra a impureza espiritual. Então, o corpo de uma pessoa morta é chamado de Av Avot Tumá, é o nível mais forte de impureza espiritual, e uma pessoa fica impura através de um morto, não precisa nem ser mesmo através do contato direto, quer dizer, uma pessoa encostar num corpo, ou a pessoa carregar um caixão que tem um corpo dentro, até mesmo a gente está no mesmo teto
do que está um corpo, isso já traz para a gente uma impureza espiritual, e essa impureza de morte, a única maneira da gente se limpar, a gente tirar essa impureza, é através das cinzas da vaca vermelha, mas isso vai ficar, Bezrat Hashem, para outra Parashá Hukat, Bezrat Hashem. A gente vai falar bastante sobre o conceito da vaca vermelha, mas só para saber que hoje em dia, na prática, praticamente todo mundo tem essa impureza do contato com uma pessoa que já faleceu, fora os Kohanim, que obviamente precisam tomar um cuidado especial. Então, existe uma mitzvah dos Kohanim, eles não se exporem a nenhum tipo de contato com os mortos. Então, as outras pessoas, a maioria, em algum momento da vida, já acabou tendo essa impureza espiritual, e Bezrat Hashem, Mashiach vai chegar, vai ser reconstruído o nosso Beit HaMikdash, e Bezrat Hashem a gente vai poder ter a nossa purificação total. Então, só aqui vamos voltar para a nossa pergunta. Por que quando a mulher dá à luz um homem, ela tem 40 dias de impureza, e se ela dá à luz uma mulher, ela tem 80 dias de impureza? Aonde está a justiça? Olha só o machismo aqui, não é machismo, ao contrário. Como uma mulher, ela tem o potencial de dar a vida, de trazer um nenê aqui para o mundo, de trazer uma nova vida. Então, o que acontece? Quando a mulher está grávida, ela está com potencial de vida dentro dela. Quando esse bebê ele nasce, então, aquele potencial de vida que está dentro dela se esvazia. Então, como a gente falou, quando sai o potencial de vida, entra a impureza. Essa é a impureza da mulher aqui, que deu à luz. Obviamente, não estamos falando que a mulher fez nada de errado, essa impureza não é um castigo, é uma consequência natural dessa perda do potencial de vida. Quando nasce um homem, são 40 dias, 7 mais 33. Só que quando ela dá à luz a mulher é potencialmente muito mais elevada que um homem. Por quê? Porque foi dada para a mulher o dom dela trazer ao mundo uma nova vida. Quer dizer, mesmo um bebezinho, mas se é uma menina, essa menina tem o potencial de, no futuro, trazer para o mundo uma nova vida, o que os homens não têm. Então, quando a mulher, quando sai esse nenê e é uma menina, então o potencial é muito maior que está saindo dela, e por isso a impureza que entra também é muito maior. Então, isso que a mulher fica mais dias impura por causa de uma menina do que de um menino, isso significa que o potencial espiritual das mulheres é maior que o potencial espiritual dos homens. Aqui estão me fazendo uma pergunta interessante. Uma pessoa que volta do cemitério e vai na casa de um Cohen, se ela não passa a impureza para o Cohen, não se preocupem, essa impureza não é passada. A impureza só é passada no contato direto com o corpo, mas esse contato indireto, ele não transmite impureza espiritual. Tem alguns tipos de impureza. A verdade é que todo esse assunto de pureza, impureza e como funciona, existem vários níveis, vários graus. Tem Rishon Letumá, Sheni Letumá. Precisa normalmente, para transmitir uma impureza, algum veículo de transmissão, algum líquido, fora esse nível mais elevado, o Ava Volta Tumá, mas é um assunto aqui um pouco difícil e é muito pouco palpável para a gente, mas tem muitas leis interessantes sobre a pureza e a impureza espiritual. Então, essa mulher que deu à luz o primeiro ensinamento aqui da Torá em relação à pureza e impureza do ser humano é justamente no nascimento de um bebê. Isso já carrega uma lição incrível, porque justamente no nascimento a gente tem que saber o seguinte: não é suficiente simplesmente estar vivo para estar puro. A pureza da pessoa vai depender dos atos dela. Esse é o ensinamento que a Parashá já começa a transmitir. Para a gente realmente ter a pureza, a nossa vida tem que estar conectada com o serviço a Deus. Simplesmente estar vivo, isso não ajuda nada. Então, a criança, ela já nasce, ela já vem para o mundo, já vem o conceito
da impureza para ensinar para a gente que não basta estar vivo, tem que correr atrás, tem que ir atrás da espiritualidade, da santidade, e, através disso, a gente vai atingir a Kedushá, a santidade. E, fora isso, olha só que interessante, essa mulher, então, ela vai aguardar esses períodos, né, de 7 dias e 33, ou 14 dias e 66, ela vai ter que ir na mikve para se purificar, e, além disso, no dia 40 para os homens e 80 para as mulheres, ela vai levar no Beit HaMikdash 2 korbanot, ela vai levar 2 sacrifícios. Um é um korban olá, então a gente já está um pouquinho mais familiarizado, desde a Parashá Vaikra, que a gente vem explicando um pouquinho sobre os korbanot. O korban olá é um korban, o nome já diz, ele é o korban de elevação. Então, um dos motivos é que é o korban, ele é completamente queimado no altar, é um dos poucos korbanot que a gente não tem absolutamente nenhum proveito, já que ele é completamente queimado. E para que serve esse korban olá? Para limpar qualquer pensamento ruim que a esposa ela pode ter tido no momento do parto em relação ao marido ou em relação até mesmo a Deus, porque as mulheres entendem o que eu estou falando, as dores do parto são dores que a própria medicina fala que não sei se tem alguma outra dor do mundo que é comparável com as dores do parto. Então, naquele momento de sofrimento, naquele momento de dor, a pessoa pode ter até mesmo pensamentos muito ruins, muito negativos em relação ao marido, até mesmo queixas contra Deus pelas dores que ela está sentindo, por isso que ela tem que trazer aqui um korban olá. E o outro korban que ela vai trazer é o korban hatat. Korban hatat tem a ver com transgressão, com Qual é a transgressão que a mulher fez? Então, a mesma ideia do que a gente falou do korban olá, mas pode ser que naquele momento que a mulher está dando à luz e ela está com dores muito fortes, ela pode até ter feito uma promessa naquele desespero que ela nunca mais quer estar intimamente com o marido, que ela não quer mais ter filhos, que ela não quer mais passar por isso. Então, aqui ela tem que trazer um korban para limpar dessa promessa que ela fez no momento de desespero. Óbvio que essa promessa não tem nenhuma validade, já que ela foi feita no momento que a pessoa não está 100% dentro do seu equilíbrio emocional e psicológico, mas ela tem que trazer um korban hatat para isso. Isso é um dos grandes milagres que acontecem, as mulheres passam por essa dor terrível do parto e pouco tempo depois elas já esqueceram e já estão prontas para trazer ao mundo mais uma criança, Baruch Hashem, um dos grandes milagres de Hashem e um dos grandes agradecimentos que o mundo tem pelas mulheres, que apesar de toda essa dificuldade, de todo esse sofrimento, as mulheres continuam dando essa contribuição de trazer novas vidas para o mundo, para que, Baruch Hashem, a vida possa continuar. Então, acabou todo o conceito de que o judaísmo é machista e que está tendo mais impureza para a mulher do que para o homem por causa de machismo, justamente ao contrário. Como o potencial da mulher é maior do que do homem, a impureza que entra quando nasce uma menina é maior do que a impureza que entra quando nasce um menino. Então, esse é o primeiro assunto aqui da nossa paraxá. Logo depois, apesar da gente já ter recebido a mitzvah do Brit Milá, vem de novo a nossa paraxá e ela vai ressaltar mais uma vez que o Brit Milá do menino vai ser feito ao 8º dia de vida. Tem algumas explicações dos nossos sábios, porque justamente no 8º dia de vida, primeiro, para deixar o nenê ficar um pouco mais forte. Então, a gente sabe, foram feitas pesquisas médicas. Na verdade, um médico não judeu, um médico alemão, ele estava fazendo uma pesquisa sobre algo produzido pelo corpo chamado protrombina B, que é responsável pela coagulação do sangue. Quando alguém se machuca, então a protrombina B ela vai entrar em ação para coagular o sangue e permitir que rapidamente aquele machucado, o sangue possa ser estancado e a pessoa, Deus nos livre, não morra de uma hemorragia,
até mesmo com corte simples, que é o que acontece, Deus nos livre, com quem tem hemofilia. Então, na hemofilia, o sangue ele não coagula e a pessoa, até mesmo com machucados pequenos, isso pode levar ela à morte. Então, esse pesquisador começou a ver a protrombina B e ele descobriu que o dia que um ser humano produz mais protrombina B em toda a vida dele é no 8º dia. Ele foi medindo todos os dias, desde o nascimento de um bebê até a idade adulta, ele descobriu que no 8º dia o ser humano chega num potencial de 110% de protrombina B e depois ele estabiliza em 100% praticamente para o resto da vida. Então, se fossem perguntar para um médico qual o melhor dia da vida do ser humano para fazer uma cirurgia, qualquer médico diria o 8º dia, que justamente é o pico da protrombina B. Fora isso, o nenê, quando ele vai fazer o brit só 8 dias depois, pelo menos um Shabat na vida ele vai passar antes de chegar no Brit Milá, então ele já vai ter uma Kedushá especial. Outro detalhe muito bonito, como a gente falou, a mulher tem 7 dias de impureza, quer dizer, no 8º dia do Brit Milá, ela já vai estar novamente pura e vai poder aproveitar ainda mais essa alegria do Brit Milá do filho. E, por último, a gente sabe que o número 7, ele representa o mundo material, e o número 8, ele representa o transcendental, e o Brit Milá é uma forma da gente transcender aqui do mundo material para o mundo espiritual, uma forma de conexão justamente no membro, no órgão do desejo, a gente se conecta de uma maneira especial com Hashem. Então, esse é mais um assunto da Parashá. Agora vamos entrar no assunto principal aqui, na verdade, das duas Parashiot, que é o tsarat, essa doença que é mal traduzida como lepra, que é uma doença espiritual. Muita gente acha que, olha, tem a quarentena, porque para não contaminar as outras pessoas. A verdade é que, sim, o tsarat, ele era contagioso, a pessoa, a gente vai ver, ela tinha que se afastar também pelo motivo de não transmitir, mas a quarentena aqui da tsarat, ele tem, na verdade, um fundo espiritual de reflexão, Heshbon HaNefesh, pessoa pensar na vida, pessoa consertar os seus atos. Isso é um conceito muito sabido de pessoas muito grandes, grandes rabanim de toda a história do povo judeu, que, para poder fazer reflexões, eles iam se isolar, eles iam numa casa muito longe, para lugares distantes, onde eles podiam estar em Itbodedut, eles podiam estar isolados, pensando na vida, refletindo e se melhorando sempre, que esse é o objetivo da gente vir aqui para o mundo. Então, vamos entender, tem alguns motivos que podem causar o surgimento dessa doença chamada tsarat. Obviamente, o mais conhecido é o Lashon Hará, a maledicência, falar mal das pessoas, jogar pessoas umas contra as outras, machucar as pessoas através da nossa fala. Isso é gravíssimo, já que a fala foi criada. Deus criou o mundo através da fala e deu para a gente essa ferramenta de construção. Então, se eu uso uma ferramenta de construção para destruir, então eu estou perdendo duas vezes. Eu estou causando uma destruição e eu estou perdendo o potencial de construção. Então, o Lashon Hará é, infelizmente, usar um potencial único e especial que Deus deu para o ser humano para fazer mal para as outras pessoas, por isso que é tão grave. Então, o nome Metzorá é uma pessoa que está contaminado com o tsarat. Falam os nossos sábios que Metzorá, na verdade, é uma contração de Motzi Shemra. Metzorá, Motzi Shemra, aquele que fala coisas feias sobre o outro, negativas. Em geral, Motzi Shemra envolve também mentiras. A verdade é que a maioria das vezes que a gente fala mal das pessoas, a gente está sempre envolvendo mentiras, exageros, a gente tira coisas do contexto para poder denegrir uma outra pessoa. Então, esse é um dos pontos principais, uma das causas principais da tsarat era essa maledicência, o Lashon Hará. Também, outras coisas que podem causar, o assassinato,
juramentos falsos, imoralidade sexual, orgulho, roubo e egoísmo. Egoísmo também é chamado pelos nossos sábios de tsarut ha'ain, metzorá e tsarut ha'ain, que seria a tradução literal de tsarut ha'ain, seria um olho estreito, quer dizer, a pessoa ser mesquinha, a pessoa ela não está feliz com o que os outros têm, a pessoa quer tudo para ela, então tudo isso vai causar a tsarat. A gente vai ver que todo o processo de purificação envolve aqui o conserto de várias dessas coisas. A verdade é que muitas dessas coisas estão conectadas, são causas que parecem causas independentes, mas que normalmente estão conectadas. Por exemplo, a pessoa que ela é muito egoísta ou a pessoa que é muito orgulhosa, justamente a pessoa que vai acabar fazendo o lashon hará dos outros. Quem fala mal dos outros é porque se acha tão bom, tão acima das outras pessoas, que ele tem direito de consertar os outros. Ele esquece que ele também tem defeitos, ele também tem muitas falhas que ele tem que consertar, ele está mais preocupado em consertar a vida dos outros. Então, a gente vê que muitas coisas aqui estão conectadas. Mas, em geral, todos esses erros são atitudes antissociais. Então, quer dizer, olha só, o assassinato, o lashon hará, o falso juramento para negar alguma coisa, para falar uma mentira num tribunal, imoralidade, tudo isso são comportamentos antissociais. Qual é a consequência? A pessoa que tinha tsarat tem que sair do acampamento, vai ficar sozinha. É isso que você causou com teu comportamento antissocial. Você causou separação de pessoas, você causou danos, você causou coisas ruins para os outros, então agora você vai ficar sozinho. Quando alguém fala lashon hará de uma pessoa para outra pessoa, qual era o propósito? Afastar essas duas pessoas. Olha, eu sei que você gostava dessa pessoa, mas ela fez isso, isso, isso. Qual é a intenção? Separar os dois. Você quer isolar as pessoas, Deus vai te castigar medida por medida e você vai ficar isolado fora do acampamento por 7 dias. O Cohen vai olhar de novo, a gente vai ver, e ele, se ele não tiver feito tchuvá, ele vai ficar mais 7 dias e mais 7 dias até essa pessoa se arrepender e consertar o mau ato dele. Então, alguns pontos aqui importantes que a gente tem. O tsarut ha'ain, a gente tem alguns modelos na Torá de como não ser egoísta, como usar os olhos para ver o que é positivo nos outros e não o que é negativo. Avraham Avinu, Avraham, ele representa aquele que sabe olhar o que o outro tem de bom. Avraham vai brigar com Deus para salvar a cidade de Sodom. Então, peraí, você quer salvar uma cidade com pessoas ruins, onde é proibido por lei fazer bondade, onde eles castigavam as pessoas da forma mais cruel possível e não ajudavam pobres, queriam que os pobres morressem de fome aqui no meio da cidade, e Avraham vai rezar por eles. Sim, Avraham fala, Deus, mas espera aí, talvez tenham 50 tzadikim, talvez tenham 40, 30, talvez tenham 10 tzadikim na cidade, talvez essas pessoas podem mudar. Avraham tem um olho bom. Quem é o contrário de Avraham? Bilam Arashá. O Bilam, o profeta das nações, ele tinha um potencial tão grande quanto o potencial de Moshe Rabbeinu, mas ele preferiu usar o potencial dele para ganhar dinheiro, para ganhar honra, e ele se especializou em procurar o que cada um tem de pior. Isso é a característica principal do lashon hará, que é o Ain Ra'ah, ter um olho ruim, quer dizer, sempre olhar o negativo. A gente comentou um pouquinho na aula ontem, alguém me perguntou sobre as reclamações do povo judeu no deserto, e a gente vê impressionante, com milagres abertos acontecendo, o man caindo, e todas as outros milagres, água, comida e roupas, e um ambiente gostoso, com sombra, e mesmo assim o povo está o tempo inteiro reclamando, porque essa é a tendência do ser humano. Se a gente não quebrar essa natureza, a gente vai passar a vida inteira só reclamando, só vendo negativo. E nas pessoas também, todo mundo tem um montão de qualidades, mas as pessoas acabam focando sempre nos defeitos.
é uma ideia muito bonita para a gente guardar para o resto da vida, já que também estamos aqui nos dias que estão postando muitas coisas do Yom HaShoah, do Holocausto e tudo que a gente passou, e ainda está passando, infelizmente, todo o antissemitismo que tem, todo o problema que a gente tem com os nossos vizinhos, e os atentados, e todo tipo, infelizmente, de perseguições que a gente até hoje ainda sofre, obviamente, muito longe do que aconteceu no Holocausto, mas ainda existe um antissemitismo, ainda existe um ódio, ainda existem grupos que disseminam todo tipo de fake news, BDS, grupos de boicote a Israel, em nome da liberdade, com o nome que quiser, mas é o bom e velho antissemitismo que continua atingindo a gente. Então, só para a gente conectar algo impressionante aqui que a Torá está vindo ensinar. Se a gente parar para pensar, eu entendo que fazer motzi shemra, que é falar mal de uma pessoa, coisas mentirosas, isso é gravíssimo. Você está denegrindo alguém ainda com mentiras, quer dizer, isso é uma das coisas mais baixas que um ser humano pode fazer. Mas por que a Torá ela se incomoda tanto com o Lashon Hará? Lashon Hará é você falar a verdade sobre uma outra pessoa. Eu vi uma pessoa fazendo uma transgressão, eu vi uma pessoa deixando de fazer uma bondade, e eu estou contando para alguém o que eu vi, uma coisa que aconteceu. Por que a Torá ela é tão rigorosa com contar a verdade sobre os outros? E fora isso, uma pergunta interessante, a gente sabe que os castigos, como a gente comentou, são midá keneged midá, são medida por medida. Por que Deus castiga a pessoa que fez Lashon Hará fazendo aparecer uma mancha na pele dela? O que essa mancha na pele dela pode ensinar para a gente? Olha que interessante, se a gente pegar todo o material que é divulgado pelo BDS, esse grupo de boicote a Israel, a gente vai ver vídeos de 15, 20 segundos que mostram soldados israelenses bem treinados, bem armados, batendo em criancinhas palestinas, coitadas, criancinhas que não fizeram nada de mal, estão lá sendo espancadas pelo soldado israelense. Ficou muito famoso há alguns anos uma foto de um menino todo ensanguentado e um soldado israelense correndo atrás do menino. Na verdade, era uma fake news gigantesca. Aquele menino era um judeu e o soldado estava protegendo, era um menininho israelense que estava apanhando dos palestinos e o soldado estava vindo proteger o menino. A foto rodou o mundo inteiro como os soldados israelenses eles são malvados. Então, o que o BDS faz e outros grupos antissemitas divulgam vídeos desses soldados, 15 segundos, um clipe, 15, 20 segundos, de como os soldados israelenses estão maltratando os palestinos. Na verdade, será que esse vídeo ele é verdadeiro ou ele é mentiroso, ele é falso? Então, se a gente falar ele é falso, mas peraí, ele não é produzido em estúdio. Esse é um vídeo que aconteceu, foi filmado. Mas o que eles fazem? Eles tiram as coisas de contexto. Quer dizer, em 2 horas que aconteceram várias coisas, inclusive dessas crianças que agora estão apanhando, eles jogando coquetel molotov, eles jogando pedras, machucando civis israelenses. Isso foi cortado do filme, isso não foi mostrado. Só foi mostrado aqueles 15 segundos quando os soldados entram em ação para proteger a população civil. Então, olha que incrível, dá para contar um monte de mentiras falando verdades. Se você distorce, se você tira as coisas do contexto, se você exalta o lado ruim e apaga o lado bom, você está contando mentiras, mesmo que você está falando verdade. Isso era um slogan de uma propaganda de jornal que começava a falar um monte de coisas bonitas sobre uma pessoa que está toda a imagem desfocada e, no final, quando forma a imagem, quem é a pessoa que estavam falando tudo aquilo era o Hitler e Marx chamou. Então, quer dizer, até mesmo o slogan da propaganda é essa. Dá para falar um monte de mentiras só falando verdades quando você tira tudo do contexto. Então, aqui é isso que o BDS está fazendo. Esse boicote a Israel é baseado em filmes mentirosos que tiram a história do contexto. Mas, olha que interessante, a mesma coisa faz quem está falando Lashon Hará. Por quê? Porque todo mundo tem um monte de qualidades,
todo mundo faz um monte de coisas boas na vida e todo mundo tem alguns defeitos. Se a gente olhar para a gente ou para qualquer outra pessoa, as qualidades, as coisas boas que a gente faz são muito mais numerosas do que os defeitos e os erros que a gente faz na vida. Então, quando eu estou fazendo lashon hará de alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o filme da vida da pessoa, eu estou pegando aqueles 15 segundos de defeito e eu estou transformando como se a vida da pessoa fosse só coisas erradas e só transgressões. Então, lashon hará também é uma mentira, não é uma verdade. Por quê? Porque o lashon hará está tirando as coisas do contexto. Você está transformando uma pessoa boa numa pessoa ruim, ressaltando só os defeitos dela e escondendo as qualidades dela. Qual é o castigo midá keneged midá? A pessoa está com 99% do corpo dela saudável, ela está com uma manchinha na pele, 1% do corpo dela está manchado. O que Deus faz? Ela está 100% impura. É isso que você fez, você pegou uma manchinha na pessoa e transformou a pessoa inteira em alguém impuro. É isso que Hashem está fazendo com o Metzorá, uma pequena manchinha no corpo dele transforma ele inteiro numa pessoa impura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o lashon hará para não denegrir as pessoas. Óbvio, pessoas fazem coisas erradas, nós também fazemos coisas erradas e a gente tem que saber olhar também para as qualidades dos outros, tentar ver tudo que as pessoas fazem de positivo e não ficar denegrindo e diminuindo as outras pessoas. Alguns outros pontos aqui também interessantes. Uma das provas, como a gente falou, que a doença da tzará é uma doença espiritual e não uma doença física, quem estava com manchas, existiam alguns tipos de mancha que elas são tzará, e outros tipos de mancha que eram muito parecidas, mas que não eram tzará. O que a pessoa deveria fazer? Procurar um especialista. Vai lá no dermatologista, ele vai olhar e vai te falar se é ou não. Não. Quem a pessoa deve procurar? Um Cohen. O Cohen que vai decidir se essa pessoa ela está impura ou não está impura. Quer dizer, é uma doença espiritual. Por que justamente os Kohanim? Obviamente, primeiro ponto, eles são as pessoas mais elevadas, mais espiritualizadas. Como é uma doença espiritual, tem que chamar o nosso especialista espiritual, que é o Cohen. Mas tem um detalhe muito mais interessante, por que justamente o Cohen? Nós que, normalmente, infelizmente, estamos muito acostumados a ver o lado negativo das pessoas, é muito fácil, qualquer coisinha, a gente já falar que a pessoa está errada. Existe uma grande mitzvah da Torá, que é ladun lekav zehut, julgar uma pessoa de forma favorável, dar para a pessoa o benefício da dúvida, antes de decidir se a pessoa ela está errada ou não, dá a chance dela se explicar, dá a chance dela falar o lado dela, escuta com atenção o que a pessoa tem para falar. Então, normalmente, a maioria das pessoas tem uma tendência de já querer incriminar e já querer condenar as pessoas só de ter escutado um dos lados. Mas existiu uma pessoa no mundo chamado Aaron Cohen, e ele era um Ohev Shalom, Verodev Shalom, alguém que ama a paz, alguém que corre atrás da paz. O que quer dizer isso? O Aaron, quando ele via duas pessoas brigando, ele ia tentar fazer a paz entre os dois, só que mais do que isso, quando ele viu uma pessoa fazendo uma transgressão, qual era a atitude do Aaron? Ele, quando encontrava essa pessoa de novo, ele dava um abraço na pessoa, falava, uau, eu gosto tanto de você, que você é uma pessoa tão boa, você é um tzadik, e começava a falar as qualidades da pessoa, e o que essa pessoa pensava? Uau, se o Aaron Cohen ele soubesse a transgressão que eu fiz, ele ia atravessar a rua, ele ia ter vergonha de me falar essas coisas todas. Uau, eu preciso melhorar para que realmente tudo que ele me falou de bom, isso seja verdadeiro, e essa pessoa fazia tchuvá. Então, o Aaron tem essa característica de saber olhar as coisas boas dos outros. E assim também são os descendentes de Aaron Cohen, que são os Kohanim. Então, para você condenar uma pessoa, para você incriminar uma pessoa, você tem que ter a capacidade de ver o lado positivo dela também. Outras pessoas, o resto do povo tem uma tendência muito maior
de diretamente para o lado negativo, mas os Kohanim têm essa qualidade de saber ver o positivo da pessoa, porque isso eles herdaram de Aaron a Cohen, e por isso, Baruch Hashem, eles são aptos para olhar essa mancha da pessoa e eles vão decidir, através de toda a sabedoria, todo o conhecimento e toda a siata de Shema e ajuda de Hashem, para definir se essa pessoa está pura ou se essa pessoa ela tá impura. Depois disso, a Parashá, ela vai entrar, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas é muito interessante fazer uma leitura da Parashá, só que é uma Parashá muito difícil, porque vai falando vários tipos de manifestação dessa tzarat. Às vezes pode aparecer em carne viva, fica uma ferida em carne viva e vai ter a tzarat. Às vezes, tzarat numa inflamação, que a Torá chama de shrin, o mesmo shrin que a gente falou das 10 pragas do Egito, também tzarat numa queimadura, uma pessoa que teve uma queimadura e no processo de cicatrização aparece também o tzarat que pode aparecer na calva de uma pessoa ou até mesmo na barba de uma pessoa, que é chamado de netek, alguns tipos de manchas brancas um pouco mais turvas, tem toda uma gradação de cores para ser considerado se é tzarat ou se não é tzarat. E aqui um detalhe muito interessante é o isolamento do metzorá. Como a gente falou, esse metzorá que queria causar o isolamento entre as pessoas, a separação, essa pessoa também vai ser separada da sociedade. Esse aqui é um antissocial, então você vai sentir na pele o que é estar separado das pessoas. Por 7 dias, pelo menos, essa pessoa vai sair do acampamento. O Cohen, depois de uma semana, vai olhar aquelas manchas, vai ver se as manchas estão regredindo ou se elas estão progredindo, estão se espalhando pelo corpo da pessoa, e dessa maneira o Cohen ele vai falar se a pessoa já está se curando ou não está se curando. Então, ele tem que se vestir durante, pelo menos essa semana, ele tem que se vestir e se comportar como uma pessoa enlutada. Isso ajuda a pessoa a fazer tchuvá, porque a gente falou que um dos principais motivos da tzarat também é o orgulho. A pessoa que é muito orgulhosa, ele vai acabar fazendo lashon hará, ele vai acabar pisando nos outros, isso que ele vai se comportar como enlutado, ele vai usar roupas rasgadas, ele vai cobrir a boca, colocar uma máscara. Então, qualquer semelhança com o que aconteceu há pouco tempo no mundo, pessoas de quarentena, com máscara na cara, estava meio óbvio qual é a mensagem que a Hashem está dando para a gente, como a gente tropeça no lashon hará. Vai ficar todo mundo de quarentena, com máscara na cara, como ficava o metzorá de quarentena, isolado das pessoas, já que você não consegue ter um convívio social adequado, já que você não consegue ser uma pessoa equilibrada socialmente, você vai ficar de quarentena, vai ficar longe da sociedade para pensar na vida e Bezrat Hashem fazer tchuvá. Uma semana, a pessoa completamente sozinha, completamente humilhada, certeza que isso fazia muito bem para a pessoa, e a pessoa voltava uma pessoa renovada, e Baruch Hashem, ele podia, a partir daquele momento, ele poderia consertar os atos dela. Também a Parashá, ela fala sobre a tzarat, que poderia atingir as roupas da pessoa, e no começo da outra Parashá, Parashá Metzorá, que a gente lê junto nesse Shabat, fala sobre a mancha de tzarat que aparecia nas casas. Apesar da ordem estar invertida, aqui, como que elas começavam aparecendo? Primeiro a mancha aparece nas paredes de casa, então são manchas verde escuro ou vermelho escuro, elas vão manchando a parede da casa, e depois disso, se a pessoa não faz chuvá, as manchas vão para a roupa da pessoa, também manchas vermelhas e manchas verdes, e se mesmo assim a pessoa ela não fez chuvá, as manchas atingiam a pele, quer dizer, começa fora, Deus está te dando uma chance de fazer chuvá. Se não adiantou, começa a chegar mais perto da pessoa, nas roupas dela. Se mesmo assim não funcionou,
vai para a essência da pessoa, vai para o corpo dela. Quer dizer, não tente ignorar a mensagem que Deus está te dando, faz tchuvá, conserta. E assim acontece com todos os sofrimentos. Em geral, se a gente parasse para refletir, não precisaria acontecer com você os sofrimentos para você fazer tchuvá. Olha para o mundo, para as outras pessoas e aprende com os erros e os castigos dos outros para que não chegue em você esse castigo. Então, também nisso tem uma grande bondade, uma grande mensagem de Deus, que Ele quer que, no final das contas, a gente possa consertar os nossos atos. Nas roupas, então, o Cohen, ele é chamado, ele vai diagnosticar que realmente essas manchas, elas podem ser tsarat. Essa roupa tem que ficar de quarentena, então essa roupa, ela tem que ficar fechada. Depois de uma semana, o Cohen vai ver de novo se as manchas continuaram se espalhando, então essa roupa tem que ser queimada. Então, de novo, o egoísmo da pessoa, provavelmente alguém que não queria dividir as coisas dela, que não quer dividir com os outros. Olha que história impressionante. Eu estava dando uma vez uma aula para um grupo de casais e teve um dia que alguns casais estavam atrasados, um dos casais tinha chegado primeiro e a moça que estava lá me fez uma pergunta, falou, Rav, deixa eu aproveitar que não chegou ninguém, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tinha dado uma aula sobre sofrimentos, como a gente tem que lidar com os sofrimentos, e quando vem uma dificuldade para a gente fazer um resbona nefesh, pensar por que Deus mandou justamente nesse ponto, ela falou, olha, aconteceu uma coisa muito chata, o meu marido estava com problema na empresa e acionaram judicialmente a empresa e a justiça mandou tirar o meu carro acabou sendo preso pela justiça até resolver essa pendência que está na empresa. E ela me perguntou, falou, por que eu tenho que passar esse sofrimento? A empresa do meu marido podia ter pego qualquer outro bem para ficar travado judicialmente, por que justamente eu perdi o meu carro? O que eu fiz de errado? E eu falei para ela, olha, eu não posso te responder porque eu não sei como você usa o teu carro, mas você, se fizer uma reflexão e você parar para pensar, talvez você vai conseguir entender por que justamente o teu carro ele foi tirado de você. Passou pouquíssimo tempo, essa moça virou para mim e falou, Rav, eu já entendi tudo. Ela falou, eu sou muito egoísta com o meu carro, eu sou muito ciumenta, eu não empresto o meu carro nem para o meu pai. Às vezes meu pai me pede o carro emprestado, eu invento uma desculpa que o pneu está murcho, que está sem gasolina, e eu não emprestava o meu carro nem para o meu pai. E eu falei para ela, falei, já que você acha que o que Deus te deu é só para você e não para fazer bondade com os outros também, então Deus tirou, simples assim. Então, se a gente souber ver os sofrimentos com outros olhos, e essa é toda a ideia da tzará, isso é uma bondade de Deus, é uma pena que hoje em dia a gente não tem mais essa manifestação física para poder fazer tchuvá, para poder consertar, porque é dessa maneira que a gente vai aprender. Deus, ele costuma mandar os castigos, midá, keneged midá, justamente para a gente poder enxergar aonde eu errei e como, Bezrat Hashem, eu posso consertar o meu erro. Então, o próximo passo também, no comecinho da Parashá Metzorá, essas manchas que apareciam na parede da casa, e olha que interessante, os nossos sábios explicam que os Emorim, que eram um dos 7 povos que viviam na terra de Israel, as manchas na parede só acontecem dentro da terra de Israel. Então, o que aconteceu quando o povo judeu entrou na terra de Israel? Tiveram 7 anos das guerras de conquista e mais 7 anos que eles fizeram a divisão, os sorteios para a divisão das terras entre as 12 tribos. Então, o que aconteceu? Eles foram conquistando todos os povos. Os Emorim, quando eles viram o povo judeu com todos os milagres, com tudo que estava acontecendo, eles entenderam que não adianta tentar lutar contra o povo judeu, que não dá para vencer. Eles esconderam todos os tesouros deles dentro das paredes. E eles pensaram, olha, agora a gente vai fugir daqui, mas algum dia a gente ainda vai voltar e vamos reaver os nossos tesouros. Enquanto isso, mesmo que os judeus eles vençam a guerra, eles nunca vão encontrar os tesouros que estão dentro da parede. Mas o que acontecia na prática? O judeu, quando ele tinha sarat na parede da casa dele,
um dos concertos, ele tinha que tirar aquelas pedras que estavam contaminadas e levar para fora do acampamento, e ele vai repor com novas pedras aquela parede que tinha um buraco. Quando os judeus tiravam as pedras, o que eles encontravam? Aqueles tesouros escondidos lá dentro. Olha que mensagem incrível que Deus está dando para o povo judeu. Aquela parede que você está vendo a coisa externa dela, ela está toda manchada, ela está defeituosa, dentro dela tem um tesouro. Assim também são com as pessoas. Essa pessoa que você falou lachonará, que você só soube ver as manchas externas dela, você não conseguiu ver o tesouro que tem dentro dela. Mas fica uma pergunta óbvia aqui, por que Deus não fez encontrar os tesouros quem fazia mitzvot? Quer dizer, quem faz transgressão de lachonará, ele é recompensado com tesouros na parede de casa? Então deveria ser quem fez uma mitzvah de colocar mezuzá, quando ele está pregando a mezuzá, abre um buraco e ele acha um tesouro. Seria muito mais lógico. Qual é a resposta? A gente falou que se a pessoa não fizesse tchuvá, quando aparece mancha na parede dele, a mancha vem para a roupa, e se não fez tchuvá, a mancha vem para a pele. Se a pessoa está passando pelo conserto da casa dele, significa que ele fez tchuvá, ele se arrependeu e ele quer consertar o erro dele, ele já parou para entender e ele já quer mudar a vida dele. Deus quer mostrar para a gente o quanto ele valoriza uma pessoa que faz tchuvá. E assim, para os nossos sábios, Bemakom shebalei tchuvá umdim, en tzadikim gmurim eholim lamod. O lugar no Lamabá, guardado para os balei tchuvá, aqueles que estavam afastados de Deus, mas que se reconectaram com ele, esse lugar, nem os maiores tzadikim vão poder chegar lá perto. Então, Deus quer mostrar o quanto é querido para ele, uma pessoa que fez uma coisa errada, mas que ele aprendeu com o erro dele e ele cresceu espiritualmente. Deus dá para essa pessoa um tesouro escondido. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa usar essas duas parashiot para fazer uma reflexão sincera, enxergar quanto a gente erra em relação ao próximo, como a gente julga as pessoas de maneira muito negativa, de maneira muito precipitada, a gente é muito rápido para julgar, para falar que as pessoas não valem nada. Vamos aprender com essas duas parashiot para saber dar valor para as pessoas e, Bezrat Hashem, a gente se melhorar e a gente conseguir chegar, Bezrat Hashem, na perfeição. Shabbat Shalom.